o segundo tema, que é a inspiração. Vou começar com essa história. Tem um livro chamado Os Mensageiros, e nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, ele conta uma passagem do André Luiz. André Luiz, não sei, talvez você conheça, tem aquele filme bem famoso, né, de filme chamado Nosso Lar. É um filme, né, nacional muito bom e que conta a história de um médico, o André Luiz. Ele bebia, fumava muito e tal, atendia os pacientes, mas tipo, não tinha muita empatia com os pacientes e tal. Até logo. Até logo. Obrigado, Ana Sofia. Até quarta-feira. Muito obrigada. Doutor? Favor, hein? Mas até não. E era um homem muito culto ao mesmo tempo. E esse médico tem acho que foi um infarto, ele desencarna e vai parar num lugar lá. Eu não vou contar, tipo, não vou contar mais pra não dar spoiler, né? Mas ele desencarna e vai parar num lugar lá, que eu não vou falar o que, qual. Mas no fim ele chega até esse nosso lar, que é uma cidade espiritual. Essas energias. Em breve, engenheiros vão reencarnar para levar tecnologias semelhantes a essas ao planeta. Que tipo de tecnologias? Como usar o magnetismo, por exemplo. A vida na Terra é uma cópia daqui, André. Nascer, morrer, renascer, muitas vezes, tantas vezes quanto necessário. É da lei. Ei, pare de ler meus pensamentos. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. E aí tem vários livros que o André Luiz dita pro Chico Xavier. O Nosso Lar é um deles, onde ele conta o que aconteceu com ele quando ele morreu e tal. Enfim, desencarnou, né? Porque ele não morreu, estava vivão, né? O André Luiz, nessa passagem, ele está visitando um posto de socorro em algum ambiente lá, tem uns postos de socorro que atendem espíritos desencarnados, enfim. E ele está lá andando e se depara com um quadro na parede. Deixa eu confirmar que quadro que é esse. O quadro Martírio de São Dinis. O André Luiz estava passando pelo corredor e achou um quadro muito bonito e ele comenta sobre o quadro e as pessoas que estavam acompanhando ele, né, dois espíritos também desencarnados há mais tempo. Então esses espíritos, essas pessoas explicam para ele, tá? Então todo mundo que vem aqui aprecia essa arte e tal. E aí eu vou ler o trechinho aqui em que o André Luiz vê o quadro, identifica, eu acho que eu conheço esse quadro e tal, e conversa. Ele observa primeiro que o quadro tinha uma profunda luminosidade, segundo ele, né? Como se cada pincelasse contivesse movimento e vida, segundo as palavras de André Luiz. E aí o cara que estava junto com o André Luiz, percebendo que ele fica admirado com o quadro, chega para ele e fala: nossa, quantos nos visitam pela primeira vez, estimam a contemplação dessa cópia soberba. E aí o André Luiz responde: sim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, né? Porque ele achou que fosse um quadro que ele já tinha visto, né? E sabia onde estava, olhando o quadro na parede lá desse posto de socorro. E aí o rapaz que estava com o André Luiz responde de volta: engana-se, nem todos os quadros
como nem todas as grandes composições artísticas são originalmente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes à celebração humana, mas neste caso o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. O grande pintor de Bayonne visitou esta colônia em noite de excelsa inspiração que ele humanamente poderia classificar de maravilhoso sonho. A princípio, André Luiz achou que ela fosse uma cópia da que estava em Paris, mas não, a que estava em Paris, no Panteão de Paris, era uma cópia daquela que estava pendurada, e aquela também tinha sido uma cópia de outra coisa. Porque eu vou continuar aqui. Desde o minuto em que viu a tela, Florentino Bonnat não descansou enquanto não a reproduziu palidamente em desenho que ficou célebre no mundo inteiro. As cópias terrestres, todavia, não têm essa pureza de linha e luzes, e nem mesmo a reprodução sob nossos olhos tem a beleza impotente do original. Para movimentar as providências necessárias, visitei pessoalmente a cidade espiritual a que me referi, ou seja, a que estava lá não era uma original, nem a cópia que estava lá, como eu já falei, mas enfim, eu já acabei de falar isso. Ela era também uma cópia da que esse artista Bonnat viu em outro lugar, né? Então ele ficou tão assim encantado, inspirado, que ele não descansou enquanto ele não fez, ele desenhou, enfim. Existem, além desse exemplo, muitos outros casos de pessoas. Por exemplo, um Beatle, Paul McCartney, ele contou uma vez que em Yesterday foi um sonho. Ele teve um sonho, acordou e a composição estava ali. And stuff a lot of the time, and so I went to bed and wasn't feeling too great inside in myself. And in the dream, my mother came to me in the dream, and she died maybe 10 years previously. And so when someone who you've lost comes back to you in a dream, it's a miraculous moment, you know, because you're with them. And your mind doesn't say, wait a minute, you shouldn't be here. You're just with them. And so it was really nice, you know, because there's my mom, and oh, mom, you know, very emotional. And she seemed to realize, this is all going on in my mind, of course, but, you know, forget that. She seemed to realize that I was going through struggles. And she said, it's going to be okay. It's all really going to be okay. She said, just let it be. I went, ah, and felt great, and woke up and thought, what was that? What? And I remembered the dream. I thought, what did she say? Let it be. And then I sat down at the piano and wrote the song. E tem muita gente que... A gente pode ser, não só um artista inspirado. Você, todo mundo sonha. Você vai lembrar se aquilo for fazer se algum certo... Se for necessário para você. Alguma mensagem, enfim. E aí pode surgir a dúvida, né, mas o que é um sonho para a visão espírita? Ela vai entender esses dois lados. Primeiro, se você for ver o sonho, inspiração por sonho, uma ótica espírita, você tem que saber o que é assim, o básico do espiritismo, né? O espiritismo, assim como algumas religiões espiritualistas, mas lembrando que o espiritismo é religião. O espiritismo, ele acredita, como eu falei, em reencarnação, em vida após a morte, pode falar em reencarnação do espírito, da consciência. Existem estudos no mundo inteiro focados assim, em estudar uma existência após. Eles não necessariamente falam em espírito e tal, mas assim, uma consciência, como uma rede mesmo ali, enfim, é um tema para outro vídeo. Geralmente quando você dorme, só o seu corpo mesmo que vai dormir, e o seu espírito vai onde estiver ali na vibração. Se você for dormir com raiva, você vai nessa vibração. Se você for dormir trabalhando, provavelmente você vai trabalhar. Nem sempre você lembra. E nem sempre todo sonho que você teve é algo que você vivenciou realmente ali enquanto espírito. Nem sempre. Sonhos também é bem parecido com a visão do Freud. Posso estar falando besteira, é bem parecido. É bem parecido. Isso eu tenho certeza que é. Porque talvez seja a mesma coisa. Eu posso estar falando errado no sentido de falar que é parecido e é exatamente igual, mas eu não sei.
Mas enfim, ele entende esse lado que é uma criação da mente, uma forma de comunicar do inconsciente, se comunicar com o inconsciente, né? Isso, no Freud, 95%, a gente me tirou esse número, mas grande parte dessa mente, 95% é inconsciente e 5% consciente. Os sonhos ali seriam uma forma de expressar, de te comunicar por meio de símbolos, né? Também com o seu consciente, a trazer à tona. Então o espiritismo nem sempre, né, uma ótica espírita, você nem sempre vai interpretar ali um sonho tipo como alguma coisa que você fez, mas é isso. Eu tenho alguns exemplos, vocês também devem ter, coloca aqui para compartilhar comigo, eu vou gostar de ler. Eu tenho alguns exemplos de desenhos, coisas que eu já fiz que foram inspirados em sonhos. Sonhos como esse não são nem chamados assim de sonho exatamente, não tem outros nomes. Por exemplo, tem gente que fala desdobramento, tem gente que induz desdobramento. Tem outro nome, gente, como fala? Viagem astral, lembrei. Tem gente que induz, e tem alguns sintomas que você sente antes de entrar em desdobramento. Ah, mas o que é isso? Eu tô falando e eu não expliquei o que é. Desdobramento é quando você... É como se fosse um sonho lúcido. Tipo, quando você dorme, você não lembra direito, você apagou. Tanto você acha que acabou ali. Mas não é assim, né? Como eu falei, o seu corpo dorme. É tipo você deixar o seu corpo dormir e ficar consciente ali no seu espírito. Aí tem gente que sai do corpo, olha pro seu corpo deitado ali, vê que está dormindo e tal. Então alguns dos sonhos são mais parecidos com um desdobramento. No meu caso, eu não fui consciente, assim, eu não deitei, fiquei, não vou sair do meu corpo, não foi assim. Foi bem parecido com um sonho, eu dormi, aí eu tava nesse lugar e eu lembrei, mas a sensação é de que eu tava lá realmente. E eu vi esse lugar e aí eu desenhei, assim. Eu já tive também, para não falar que só sonhei coisa ruim, em lugares, assim, muito incríveis, em que eu olhava assim e falava... Eu não tô sonhando isso aqui, não tô sonhando, já tive lugares incríveis. Que eu tô falando, quando eu tô falando, eu tô com um na cabeça, já quis pintar, mas é uma complexidade tão grande que eu não sei se eu conseguiria. Eu tava num lugar onde, tipo, parecia uma universidade, um corredor enorme, assim, o outro pra lá, cheio de árvores gigantescas, e parecia uma universidade também do lado, cheia de passarinhos, eles cantavam, e aquilo você ficava, era muito relax. E eu olhei pra trás, eu lembro que eu tava olhando assim, onde eu tava, eu olhei pra trás e, tipo, tinha bem no fundo, uma montanha enorme com uma casa bem diferente, com umas coisas subindo. Só que eu não via nada além, era como se eu estivesse muito alto e onde eu olhava eu só via céu, assim. Enfim, sonhos que eu acredito serem os desdobramentos. Então é esse o vídeo de hoje. Geralmente quando eu inicio em assuntos assim, séries, esses vídeos são mais espontâneos, né, sem roteiro. Esse vídeo não teve roteiro, é um teste. Eu gosto de fazer roteiro, mas algumas vezes acho que rola mais sem. Então não vou fazer mais vídeos como esse, vou fazer um estruturadinho, como eu disse, o piloto, né, dessa série. Geralmente é assim, quando eu escolho um tema diferente. Então se você gostou, se inscreve nesse canal, me dá uma força aí, comenta aqui embaixo, eu vou gostar muito. E é isso, até o próximo vídeo.